Boa noite, na paz do Senhor Jesus, que o Espírito Santo te ilumine. Vem trazer aqui a revelação da palavra do Senhor para a sua vida, para a sua alma. E a palavra do Senhor Jesus, ela nos deixa muito claro, como o próprio Jesus, ele pregou o arrependimento. Arrependa a vós, porque é chegado o reino do céu. E se não se arrependemos em vida, se morremos sem Jesus, nós vamos para o inferno. Não tem meio termos. Não há por que romantizar uma situação que já está clara nas Sagradas Escrituras. Se nós morremos em Cristo, estamos salvos. Se nós morremos sem Cristo, estamos no inferno. E muitas pessoas têm medo de falar isso, de expressar isso. Mas há momentos que a gente tem que ter, sim, sensibilidade, sabedoria do Espírito Santo e falar com palavras doces. Jesus, nos momentos, ele ia até a pessoa, ele falava do Evangelho com sabedoria, com mansidão, e a pessoa se convertia. Mas havia situação que ele falava com mais força, com mais autoridade. Então tinha um discernimento. Então tem momentos que a gente tem que bater. Porque se não bater, a fé da pessoa não se desperta. Não se desperta. A pessoa vai lá, dá glória a Deus, ela louva e continua no mundo. E não se desperta para a salvação. E está morrendo muitas pessoas. No outro vídeo eu falei. As pessoas estão morrendo sem Cristo, estão indo pro inferno. E não adianta velas. É mentira de Satanás. A palavra do Senhor diz que o Deus desse século está escrito com D minúsculo. Cegou o entendimento. As pessoas não crêem. Aí Satanás, através de homens, criou religiões. Se você for ver, tem muitas religiões. Cada um segue uma religião para seguir. Mas não é religião que salva. Jesus, ele não pregou religião. Jesus pregou o Evangelho, as boas novas, o arrependimento, a transformação. Jesus, ele era agredido verbalmente, até fisicamente, pelos religiosos. Não, Jesus não pregou religião. Ele veio pregar o arrependimento. Ele diz, arrependa a vós. E a religião ensina que as pessoas, quando morrem, aí ela vai lá, faz lá os rituais lá, e as almas vai descansar. Vai não. Se não morrer em Cristo, é inferno direto. Ah, mas está falando isso? Estou falando baseado nas Sagradas Escrituras, irmão. Irmão, a sua alma tem valor, a sua alma é valiosa, irmão. Então desperta para ela. Não cai nessa armadilha de Satanás, não. Que, morreu, vai para o céu. Não tem essa de padre, não tem essa de pastor. É a palavra de Deus. Se eles falar de acordo com a palavra, eles estão certos. Se não for isso, meu irmão, a palavra de Deus é em primeiro lugar na nossa vida. Se não for a palavra do Senhor, nós estamos cegos, guias de cegos. Nós caímos, tropeçamos. A palavra de Deus tem que ser guiada, tem que ser o seu guia. Se não for a palavra do Senhor, nós estamos perdidos. E muitas pessoas, milhares de pessoas morreram. E as famílias, elas falam assim, olha, rapaz, é triste. Elas falam assim, olha só o que as pessoas falam. Deus precisou do meu filho lá no céu. Irmãos, Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de ninguém. Nós que precisamos de Deus. Deus conta sim com nós aqui na terra para pregar o Evangelho para as pessoas se arrepender. Agora, quando morre uma pessoa, falar que Deus precisou, isso é mentira. Outra coisa aí também que a religião ensina. A palavra do Senhor, ela deixa claro. Nós sabemos da passagem que está lá em Lucas, no capítulo 16. Eu vou adiantar essa passagem que diz do rico e Lázaro. Irmãos, era o rico e Lázaro. O rico morre, o Lázaro morre.
O Lázaro tinha uma enfermidade sobre o seu corpo. A Bíblia diz que o rico se alegrava na sua riqueza, ou seja, todo dia ele tinha farra, todo dia ele tinha curtição para viver, porque ele tinha dinheiro. Ele não tinha tempo para Deus. Aí agora eu falo, morreu, então vamos lá fazer um ritual para ele voltar para Deus? Se ele não quis Deus em vida, você acha que Deus, ele vai agora buscar Deus depois de morto? Isso é conversa de Satanás, e Satanás cegou o entendimento. A palavra do Senhor diz que quando o rico, ele foi para um lugar de inferno, olha só o que ele fala, olha o que ele fala, ó. Então ele disse, eu te suplico, pois o Pai, que tu envies à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, olha só, hein? O rico pede o pai Abraão, que ali simboliza ao Senhor Deus. É uma parábola que Jesus contou. Ele pedindo para que Lázaro fosse até o seu irmão para pregar. Eu tenho 5 irmãos. Fala para eles não virem parar aqui. Olha só. Muitas pessoas acham que depois que a pessoa morre, ela está descansando. Irmão, não está descansando, irmão. Essa palavra aqui é o divisor de águas. Medite nas sagradas escrituras. Jesus diz, medite nelas. Deus diz a Josué, não se aparte essa palavra da lei da tua boca, e nela medite de dia e de noite. Como é que o corpo, quando morre, está descansando, se nessa passagem a Bíblia diz que ele pede para que fale aos seus irmãos, para que ele não vai parar lá. Ou seja, se o rico nessa passagem pede a Abraão para que mandasse Lázaro até os seus irmãos para que ele não fosse para lá, então isso nos ensina que há continuidade na terra. Não é depois que o corpo todo morre, vai ficar em descanso até a volta de Jesus, não. Se você morrer agora, ou a tua alma vai para Cristo, ou a tua alma vai para Satanás, vai para o inferno. Se ele diz assim, fala aos meus irmãos, para que ele não venha para cá. Se ele pede isso, é só questão de raciocínio, é inteligência nossa. Se Lázaro pede para avisar os seus irmãos, então isso mostra que tinha continuidade na terra. Como é que ele vai voltar então para a terra se não tem ninguém, se está todo mundo descansando? Se ele pede para voltar, eu estou repetindo já umas 3 vezes para você tentar entender. É a alma sua que está em jogo, irmão. Se Lázaro pede a Abraão, se o rico pede a Abraão para que Lázaro volte para falar com seus irmãos, então os seus irmãos não estavam descansando, eles estavam vivos, eles estavam em terra, eles estavam em continuidade na terra, ou seja, quando morre não está descansando, quando morre há continuação, ou você vai para o lugar de tormento, ou você vai para a luz. Não adianta rituais, vela de 50, de 60, de 70, não adianta nada disso. O próprio Senhor Jesus, ele diz que é mais fácil, olha só, ele usou, então a gente tem que tirar de cada texto para a gente meditar, é mais fácil o camelo entrar por uma falha de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então Deus nessa passagem, Jesus, ele está falando da dificuldade de um homem rico, ou seja, aquele que tem valor no seu dinheiro, ou seja, é difícil dele entrar no céu, é difícil. Para quem então, como é que essa pessoa será salva? Ele diz, isso é dom de Deus, ou seja, não é pessoas que vai interceder pela alma, não. É a sua alma, você que tem que dar valor à sua alma. Você tem que fazer a tua parte, não é ninguém fazer por você. Se você não quis Jesus agora, então como é que você vai querer ele depois que morrer? Isso é conversa fiada, isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. Isso é mentira. No passado, quando Deus enviou, Deus usou Martinho Lutero há 500 anos atrás. A igreja na época, a igreja católica, eles não deixavam que a palavra do Senhor ficasse com os crentes não podiam ter não. Só que Martinho Lutero, ele viu coisas erradas naquela igreja. Sabe o que eles faziam? Procura a história que vocês vão entender. Os líderes daquela igreja, naquela época, eles cobravam indulgências às famílias ricas,
para poder resgatar as almas da morte. Meu Deus, olha só, hein? Eles faziam um ritual, pagavam indulgências, ali fazia suas preces, orava o Pai Nosso, e as almas na mente deles voltavam e ia para o céu. Agora eu falo, se Jesus disse que é mais fácil um camelo entrar pela agulha do que um rico entrar no céu, rapaz, a palavra de Deus é tremenda. A gente tem que meditar. Se a gente não meditar, a gente vai ser enganado. O camelo, o que é que Jesus quer dizer? O camelo tem aquele oval nas suas costas. Para ele entrar, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que fazer um esforço. Jesus está usando aquele, está simbolizando. Para o camelo entrar na falha da agulha, ele vai ter que, vai dar trabalho. Assim é uma pessoa que tem um amor ao seu dinheiro. Então, depois que morremos, irmãos, não tem mais chance, irmão. Se estamos em Cristo, estamos salvos. Se estamos sem Cristo, estamos perdidos, irmão. A palavra do Senhor diz, Jesus pregando, veio os saduceus. Os saduceus, procura na história dos saduceus. Os saduceus não acreditavam em ressurreição. Eles foram até Jesus para tentar ver Jesus no erro. O que Jesus iria falar? Eles falam assim, mestre. Eles chamavam Jesus de mestre. Mestre, havia um homem, uma mulher, que casou com um homem. Ele tinha 7 irmãos. Esse homem morre. E na tradição no passado, a mulher, quando casava com um homem, se o homem morresse, casava com seu irmão para deixar descendência. O segundo irmão morre. Essa mulher casa com o terceiro. Assim sucede 7 vezes. E eles falando para Jesus. Os 7 irmãos morrem e é também a mulher. E a pergunta é, mestre, com quem que a mulher casará na ressurreição? Eles fizeram uma pergunta irônica. Eles não creem na ressurreição. Jesus fala assim, tu erraste porque não conheces as escrituras. Tu errastes porque não conheces o dom de Deus. Não sabeste que quando morre, vocês são como anjos? Vocês são como anjos. Não tem necessidade mais de relacionamentos. Somos como anjos lá no céu. Somos puros lá no céu. E ele diz assim, e Deus, aí que é revelação. Aí olha o que Jesus fala. E Deus não é Deus dos mortos. Olha só, hein? A prova que quando a pessoa morre, ela vai para o céu ou vai para o inferno. Ela não está descansando. Ela não está descansando. Não tem purgatório, é mentira, não tem purgatório. Se falaram para você isso, é mentira. Essa religião é mentirosa. Desperta para a fé. Não existe purgatório. Olha o que Jesus fala. Deus não é Deus dos mortos. Lembra quando Deus apareceu na sarça para Moisés? Ele diz assim para Moisés, Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu não fui. Ou seja, eles estão vivos, irmão. Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Deus fala, eu sou. Se eles estivessem mortos, Deus falava, eu fui. Assim como fui, não, ele fala, eu sou. E assim como eu sou com ele, serei com você. Ou seja, eles estão vivos. Aqueles que morreram, os irmãos que morreram no passado, obedecendo a palavra do Senhor, eles estão vivos. As pessoas que morreram no passado, desobedecendo, estão mortos, perderam a salvação. Mortos espiritualmente. Lembra da passagem quando Lázaro estava morto? Os discípulos achando que Lázaro estava dormindo. E Jesus foi e repreendeu eles. Não, eles dormem, ele morre. Mas é para a glória do Senhor. É a glória de Deus. Então Lázaro ressuscita. Ele diz, eu sou a ressurreição, a vida. Então Lázaro ressuscita em Cristo. Quando Estevão foi apedrejado, Estevão estava sendo apedrejado, ele estava morrendo naquele momento. Ele diz assim, Senhor Jesus, ele viu Jesus, Estevão viu Jesus. Ele diz, eis que eu vejo o céu aberto. E Jesus estava de pé, Jesus se levantou para ver Estevão. Estevão, ele estava indo em direção a Jesus, ele diz assim, Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então ele não estava descansando, ele não estava dormindo, ele foi direto para o Senhor. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, irmão, havia 2 ladrões. Ele diz,
Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Irmãos, Jesus, quando morre, ele prega aos espíritos em cadeia, os espíritos que estavam em prisões no mundo espiritual. Jesus, quando morre, quando ele fica 3 dias mortos, a Bíblia fala que ressuscita. Os que estavam em Cristo ressuscitaram e começaram a andar em Jerusalém. Agora imagina a cena, todo mundo vendo aqueles homens andando. Que fazem, que coisa maravilhosa. Todos que estavam em Cristo, todos que estavam em obediência à palavra, estavam ressuscitados. Ou seja, depois que morremos, nós vamos para Cristo, quando estamos em Cristo. Quando morremos sem Cristo, nós vamos para o inferno. Satanás está ensinando uma doutrina para que as pessoas se conformem. Ela não se prostra para o Senhor, ela não tem a fé para buscar o Senhor, porque na mente dela é o que morreu. Aí as pessoas falam assim: olha, ele foi para um bom lugar. Irmão, a salvação não é por ser boa pessoa. Eu posso ser boa pessoa, eu posso ajudar os pobres, eu posso fazer caridade, eu posso fazer o que for, mas se eu não crer em Senhor Jesus, eu vou para o inferno sendo bom. A salvação é dom de Deus, não é dom meu, mas eu tenho que me arrepender. Vou te dar um exemplo. A Bíblia diz que Maria de Betânia pegou um unguento caríssimo, mas caríssimo, lançou aos pés de Jesus, Judas virou e falou assim: por que não pegou e deu aos pobres? Por que não deu aos pobres? Jesus diz: vocês sempre terão os pobres, mas nem sempre terão a mim. Ou seja, há a possibilidade de eu ajudar os pobres, há a possibilidade de eu fazer caridade, há a possibilidade de eu ser educado, bom vizinho, bom cidadão, mas não ter Cristo. E do que adianta? Aí Jesus fala: do que adianta ganhar o mundo inteiro, do que adianta ganhar a amizade, do que adianta ganhar o respeito de todos se eu não tenho a Cristo? Então é perca de tempo, eu tenho que fazer isso tudo sim, mas buscar a salvação em Cristo Jesus. Só Cristo salva, não é Pedro, não é Maria Madalena, não é Abraão, não é José, só Cristo que salva. A palavra está clara: eu sou o caminho, não há outro nome dado a homem debaixo dos céus, dado a homem que podemos ser salvos, é Jesus. O próprio Pedro diz, falei isso numa outra transmissão, é só Jesus. Então ele diz aqui, ele fala que o rico lá no inferno, ele fala assim, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Olha o que disse Abraão: eles têm Moisés e os profetas, e os que o ouçam, a fé vem do ouvir. E ele diz: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos, essa religião que fala que o morto volta, isso é Satanás, irmão. Sai fora, porque fulano falou. Satanás, ele conhece, ele sabe, ele fala, ele usa a voz da pessoa. A Bíblia vai falar lá no Antigo Testamento sobre os espíritos familiares. Existe um espírito hereditário, ele conhece, é de família, é de pai para filho, de mãe para filha, ele conhece a família. Então esse negócio de fazer consulta, porque fulano vai falar, é Satanás. Olha o que ele diz: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, ele se arrependeria. Olha o que ele diz, ele diz: se eles não ouvem Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Ou seja, nem se ressuscitar, eles vão ouvir. Eles têm que ouvir agora é a palavra, o evangelho. É a palavra do Senhor. Lázaro vivia uma vida de sofrimento, mas ele obedecia, ele creu no Senhor. E quando ele morre, ele teve a sua glória, ele teve a recompensa, irmãos. Ele buscou em vida a salvação em Cristo. No Senhor, ele foi salvo. Já o rico não, ele morreu. Ele morreu sem Cristo. Ele foi para um lugar de tormento. Agora imagina a situação. Deus, você acha que Deus não sentiu naquele momento em ver ele sofrendo? Ele fala, lá no versículos anteriores, ele fala assim: Lázaro, eu estou queimando, eu estou com sede. A minha língua tá sedenta, eu quero água. Pede a Lázaro para que tocasse um pouco na água e passa na minha língua. Ele não pode. Quem está aí não vem para cá. E quem está aqui não vai para lá. Então essas religiões que falam que a família falou é Satanás, é mentira. Essas religiões que ensinam que acender vela
Fazer rituais é coisa do diabo. Muitas pessoas, eles fazem sem saber. Não é de malícia, não é de maldade. Muitas pessoas estão enganadas. Elas aprenderam desde criança. Isso vem dos pais, você está entendendo? Aprendeu esse tipo de religião. Então eles aprenderam e eles praticam isso. Mas não é isso. Deus, ele é espírito. Deus é espírito. Ele quer que nós se arrependemos em vida, irmão. Em vida. Se a gente não se arrepender em vida, se a gente não se voltar para o Senhor Jesus Cristo em vida, não adianta depois que morremos. Depois que morremos, a Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, está claro, irmão. Depois que morremos, segue o seu juízo. Aí, uma palavra de conforto para o crente, para quem é crente. Olha só, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, a Bíblia diz assim, ó, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive mais segundo a carne, mas que vive agora segundo o Espírito. O que isso significa? Aqueles que não vivem mais segundo a lei de Moisés, mas que vive agora segundo a graça do Senhor Jesus. Como eu disse, a palavra do Senhor nos diz sobre a graça. Pela graça sois salvos. É dom de Deus, não é de homem. Então, meu irmão, desperte, irmãos, irmãs, desperte para a salvação. Se volta para o Senhor Jesus agora em vida. Não adianta depois. Não adianta depois que descemos à sepultura. Não adianta depois que morremos, a nossa família ir lá fazer ritual, pedir fulano de tal, pedir cicrano. Não vai. Se nós não se arrependemos em vida, a gente perde a nossa salvação e atormenta a tristeza. Mas aqueles que se arrependem aqui em vida, recebe a graça do Senhor Jesus, o poder do arrependimento, o dom de Deus. Não haverá choro, não haverá prantos, não haverá sofrimento, não haverá saudade, não haverá medo, não haverá nada, porque nós estaremos em Cristo. Cristo, ele diz, a Bíblia diz em Isaías, que o Senhor Jesus, ele é o príncipe da paz. Então, se a gente estiver em Cristo, olha só, não vai ter tristeza, não vai ter rancor, não vai ter nada, nós vamos estar em paz, nós vamos estar tranquilos. E essa paz ele quer que esteja dentro de nós, que essa palavra possa estar dentro do seu espírito, irmão. Desperta para o arrependimento agora, se volta para o Senhor Jesus agora, se incline para Deus agora, não deixa que a cegueira de religião te segue. Se você for procurar fundamento de religião, cada religião que existe é criada por um homem criou, criaram o testemunho de Jeová, criaram o adventismo do sétimo dia, criaram o espiritismo, criaram tantas religiões, mas só Cristo salva, só o evangelho do Senhor dá transformação na nossa vida. Então vamos se despertar para a salvação enquanto há tempo. Como eu sempre gosto de repetir esse texto, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto se está perto. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.